Olá, que tal? Tudo bem com vocês, pessoal? Para quem não me conhece ou para quem não lembra, eu sou a professora Tuane, de Língua Espanhola, aqui da comunidade Educadores do Enem.com.br, certo? E hoje a gente está aqui para falar, obviamente, sobre a prova de espanhol do Enem. Então, se a sua opção de língua estrangeira é espanhol, puxa uma cadeira, senta aí e vamos conversar um pouquinho, certo? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre língua e cultura. O que uma coisa tem a ver com a outra? Por que eu preciso saber das duas? Como é que isso cai no Enem? Se é que isso cai no Enem? Pois bem, a primeira resposta que eu te dou é que sim, cultura hispana, de uma forma geral, cai no Enem. Se você já assistiu alguma aula, ou algum outro vídeo, alguma dica minha em algum outro lugar, no canal do YouTube, ou na comunidade, ou aqui no Instagram mesmo, você vai saber que o espanhol, a cultura, a língua espanhola que cai no Enem não é só o espanhol da Espanha, certo? O Enem não prioriza uma variante com relação a outras. Então, eu preciso saber um pouquinho tanto da Espanha quanto da América Latina, enfim, espanhol de uma forma geral, certo? Ok, muito bem. Então, pensando nisso, a gente também precisa entender, precisa saber que a língua tem relação com a cultura, que uma coisa influencia na outra, certo? E além disso, o Enem gosta de te trazer aspectos culturais dentro dos textos que são escolhidos para as questões da prova, ok? Então, assim, não é que o Enem vai te cobrar que você saiba, vai te fazer uma pergunta sobre algum aspecto cultural específico que você vai precisar saber, senão você não vai conseguir responder a questão da prova. Não é isso. Mas saber os aspectos culturais do mundo hispano vai te ajudar a interpretar os textos que são escolhidos para a prova, certo? Fazendo uma revisãozinha aqui rápida, lembrando vocês de como é que funciona a prova do Enem. A prova de língua espanhola, então, são o quê? 5 questões, certo? Nessas 5 questões, cada uma delas vai ter um texto. Esse texto pode ser uma notícia, pode ser algum texto literário. Quando eu falo literário, eu estou falando que pode ser um texto de prosa, ou seja, um trechinho, né? De um texto, de um livro, de um conto. Pode ser também um trecho ou um poema inteiro, se a gente estiver falando de poesia, se for um poema curto. Pode ser um trecho ou a letra inteira de uma música. Então, independente do estilo, do gênero textual que o Enem vai te trazer, esse gênero textual, em geral, traz algum tipo de aspecto cultural, certo? Então, e quando a gente está falando do Enem, lembra que a gente está falando de interpretação de texto, que a principal coisa que o Enem vai te cobrar é a sua interpretação de texto. E como a gente está falando também de interpretação de texto em língua estrangeira, aspectos culturais vão te ajudar a interpretar esse texto. Mas, professora, eu preciso saber detalhadamente como é a cultura dos países hispanos na América Latina ou na Espanha, onde seja? Não! Você precisa conhecer essa cultura, certo? E para isso você precisa ficar atento às atualidades, porque o Enem também gosta de te cobrar aquilo que está na mídia. Então, se você está atento aos jornais, a sites de notícia, pode ser páginas do Instagram, páginas do Facebook, do Twitter, até TikTok, que seja agora, né, nova rede social que está na moda, você vai conhecer aquelas informações e isso vai te ajudar na hora de você interpretar o texto, certo? Na hora de buscar as palavras-chave, na hora de reconhecer, por exemplo, ele tá falando do México, então eu sei que no México existe uma cultura de folclore, de lendas e tudo mais, ou ele tá falando da Espanha, eu sei que na Espanha existe, por exemplo, a cultura das touradas, do flamenco, a dança. Aspectos culturais que você conheça dos países vão te ajudar na hora de interpretar a sua prova. E é claro, lembrando também que você precisa interpretar não somente o texto, né? Você precisa saber interpretar também o enunciado, porque as alternativas do Enem, às vezes, o Enem ele te traz alguma alternativa ali que pode parecer correta, e ela pode realmente, de fato, ser correta, mas ela não corresponde exatamente àquilo que o enunciado está te pedindo, né? Então, você precisa encontrar a alternativa correta que corresponde justamente à resposta do enunciado, certo? E com isso a gente vai ficando por aqui e eu te digo que sim, é importante você estar atento aos aspectos culturais da língua espanhola e dos países que têm a língua espanhola como oficial ou cooficial, certo? Muito obrigada por assistir esse vídeo, nos vemos nos próximos. Hasta luego!